tema da campanha da fraternidade deste ano é Igreja e Sociedade. E o lema que nós vamos ouvir muito nesse tempo da Quaresma é o que nós repetimos aí por várias vezes: eu vim para servir. De onde a CNBB, a igreja no Brasil, tirou este lema, eu vim para servir? Evangelho de São Marcos. Se a senhora quiser sentar, pode sentar, filha. Pode sentar. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 45. Para você entender o contexto, é aquela passagem em que Tiago e João pediram para Jesus se assentar, um à sua direita e o outro à esquerda. Depois Jesus vai dizer: olha, não cabe a mim conceder a vocês. E os outros 10 repreenderam João e Tiago por ter feito esse pedido. E Jesus dá uma explicação para eles dizendo: vocês não podem pensar dessa forma e vocês não podem agir como os outros agem. E aí Jesus fala dele: eu vim para servir, não para ser servido. E o evangelista São Marcos mostra para nós, como também Lucas e depois Mateus, que o serviço de Cristo, ele acontece no alto da cruz. Lá acontece o verdadeiro e mais importante lava-pés, quando Jesus dá a vida por nós. Ainda para você entender um pouco melhor, vai aparecer aqui agora uma imagem. Eu creio que essa imagem, que não é a minha, lógico, é a imagem aonde você vai entender a igreja e a sociedade. A igreja que somos nós, e essa igreja que somos nós, precisamos estar a serviço da sociedade. A maioria do CPP aqui já teve essa experiência numa formação que nós já tivemos quarta-feira passada, mas as demais pessoas ainda talvez não teve essa oportunidade de olhar para esta imagem. E eu creio que essa imagem ela é muito, muito significativa. Para as outras missas que já celebrei, eu dizia assim, né? Olha a imagem do mundo, alegre, né? Feliz. É isso mesmo? Não. É a imagem do mundo triste. É a imagem do mundo sem esperança. Eu chamava atenção, assim, para o rosto do mundo que aparece no desenho, que é uma imagem triste. No canto dos olhos ali do mundo, uma lágrima. É a imagem do mundo que chora. A imagem de tantos e tantas pessoas que estão aí literalmente perdidas. Aí o que é preciso? A igreja que deve servir, fazer a experiência do lava-pés. Chamava atenção para uma coisa interessante. Ali na igreja tem uma pomba. E essa pomba que está ali no telhado da igreja é uma imagem bonita do Espírito Santo, que deve conduzir a igreja para o serviço. Se a igreja não tiver consciência da ação do Espírito Santo, ela também não se tornará servidora. E aí, gente, entenda que nós precisamos passar de uma igreja intimista, de uma igreja que pensa nela, e lembre-se que igreja sou eu e você, numa igreja voltada para si, apenas uma igreja do espiritualismo, para uma igreja que é capaz de dobrar-se para estar a serviço. Eu fiquei pensando, hoje a missa das 7 horas da manhã, não estava como agora, mas estava cheia. A missa do meio-dia estava cheia. E agora essa missa, tanto aqui quanto lá na capela, lotada.
Nós temos uma igreja que é uma multidão de pessoas que pode estar a serviço, que pode dobrar-se um pouco mais, tomar ali uma bacia com água e também toalha, e usar dos seus dons, dos seus talentos, para se colocar a serviço. Aí a dinâmica que foi feita logo no início da celebração é uma dinâmica muito interessante, muito bonita, principalmente naquele momento aonde se convidava para sair do lugar e dar lugar a outros. Quantos talvez não sentiu lá dentro, ou até externou mesmo, dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não é um pouquinho o que acontece dentro das nossas pastorais, dos nossos movimentos, que não se renovam, não mudam, exatamente porque nós não temos, talvez, coragem de ceder o lugar para outro, ou permitir que outros venham fazer parte. Não é só aquele que coordena, mas os membros também da pastoral, do movimento. Dizendo isso, eu penso que só tem um caminho, o único caminho, é o caminho da conversão. Tanto a igreja tem falado e tem pregado, e esse tempo da quaresma é um tempo muito especial para isso. Só viveremos, ou só seremos uma igreja servidora, se houver uma verdadeira conversão do coração. Como propõe o profeta Joel: rasgai os vossos corações, voltai para mim com lágrimas, gemidos. O nosso Deus é um Deus que acolhe, é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, mas é um Deus que também gostaria que nós dessemos este passo. Talvez a gente fique imaginando e pensando muito nos pecados pessoais. Sim, mas mais do que os pecados pessoais, são aqueles que ferem gravemente a proposta de Deus para nós. Vou dar um exemplo só. O Brasil é considerado o maior país cristão, não católico, cristão. Juntando católicos e evangélicos, é quase que 100%, quase. Mas descai a máscara do rosto desse país chamado cristão pela violência que nós temos, pela violência, pela corrupção, pela discriminação. Ou seja, não condiz com aquilo que nós somos chamados. Se nós somos a grande maioria cristão, independente se é católico ou evangélico, nós deveríamos ser então o melhor país do mundo, mas nós não somos. Quando nós olhamos para este nosso país, há pessoas marginalizadas, há muita violência, há muita corrupção. Então não condiz com aquilo que nós somos chamados, com aquilo que falam que nós somos cristãos. Então tem alguma coisa errada. Isso significa que nós precisamos mudar. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos talvez fazer a experiência daquilo que propõe São Paulo na segunda leitura. Somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores, nós devemos exortar, ou seja, mostrar para os outros o caminho da conversão, mas só mostra o caminho da conversão quando a pessoa entrou no caminho de conversão. Se alguém aqui diz que não tem nada para mudar na sua vida, está perdendo tempo aqui, né? Devia estar em casa. Porque todos nós tem alguma coisa que precisa mudar para se tornar uma igreja servidora, para se tornar uma igreja que Cristo sonhou e sonha para todos nós. O Evangelho aponta 3 práticas, e as 3 práticas são interessantes. O jejum e depois, de modo especial, a esmola. Pede para nós o quê?
anonimato, que ninguém saiba, que ninguém veja. A oração proposta pede o recolhimento, ou seja, você ser capaz de voltar para dentro de você mesmo, que é difícil. Rezar é uma das coisas mais difíceis da vida de um cristão. Tem aquelas pessoas que têm o dom da oração, ela não entra aqui nesta nossa lista. São raríssimas as pessoas que têm o dom da oração. As demais pessoas, os pobres mortais, talvez como eu e você, temos que lutar contra nós mesmos para ter uma vida mínima de oração. Isso requer de nossa parte o recolhimento. Recolhimento significa organização na própria vida também, né? Dizer, por exemplo, eu não rezo porque eu não tenho tempo. Está certo isso? Lógico que não. Eu não rezo porque eu tenho muito trabalho, muitos afazeres. Não, você não reza porque você não quer. Porque você precisa aprender a fazer a experiência do recolhimento. Eu não dou esmola também, eu não ajudo ninguém. Você precisa fazer a experiência do anonimato. Ou seja, do se esconder de tudo e de todos, para que você consiga fazer uma experiência de você mesmo. Quando você olha para você mesmo, então você vê e você percebe o quanto você precisa mudar e o quanto Deus conta com você e o quanto Deus precisa de você. Nós teremos muitas outras oportunidades de continuar essa reflexão, e é isso que nós faremos ao longo da Quaresma. Diga uma coisa para você mesmo, pelo amor de Deus. Já que São Paulo dizia que nós devemos ser embaixadores de Cristo, e ele exortava a sua comunidade a isso. Então eu também digo aqui a vocês, como embaixador de Cristo, pelo amor de Deus, faça uma pergunta para você mesmo. Eu sou uma igreja que serve ou uma igreja que simplesmente é servida? Faça essa pergunta para você mesmo. Durante a celebração de hoje, daqui a pouquinho você vai entrar na fila para receber a imposição das cinzas. Quando você entrar na fila para receber a imposição das cinzas, faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou uma igreja que serve? E se eu sou uma igreja que serve, aonde eu estou servindo? Quem eu estou servindo? E se você não está servindo, peça a graça de ser uma igreja servidora. Então a nossa igreja será muito melhor se ela se tornar uma igreja servidora. Saiamos do comodismo, saiamos dessa estrutura que nós mesmos criamos, saiamos dessa ideia de que nós não podemos mudar absolutamente nada. Tenhamos coragem de mudar. E aí nós temos, e eu já vou terminar, talvez um dos melhores e maiores exemplos atuais, que é o Papa Francisco, que não tem tido medo de mudar as próprias estruturas para revelar uma igreja como Cristo quer, uma igreja servidora, uma igreja que está a serviço, uma igreja que não tem medo, uma igreja que é capaz de lavar os pés. Quero uma igreja